quando saiu da escola secundária, Ted, em busca... Não me interrompas! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crime Time. Esta semana vamos falar de um dos serial killers mais mediáticos de sempre, o Ted Bundy. Comigo tenho a minha querida prima Madalena e o namorado dela, o Rodrigo, que tiraram um tempinho do seu dia para me vir ajudar com mais um episódio. Portanto, vocês já estão os dois bastante a par deste tema, o que é bom. Eu no episódio passado quis completamente que a Berna estivesse completamente às escuras para não saber nada, que era para tudo ser uma novidade dela, mas neste, como é um caso tão complexo e tão conhecido e com tanta informação, e vocês escolheram, não é? E porque conheciam e gostavam, é bom vocês também saberem. E então o que eu vou fazer, apesar de vocês já saberem, de qualquer maneira eu vou apresentar aqui os factos todos, e depois vamos discutir um bocadinho os nossos pensamentos, as nossas opiniões, e controversas ou não, mas vamos depois conversar um bocadinho sobre isto. Portanto, o Theodore Robert Cowell nasceu no dia 4 de novembro de 1946. A mãe dele, Eleanor, que era mais conhecida como Louise, tinha 22 anos quando ele nasceu e era solteira, o que na altura era tipo não. E então os pais, para evitarem as grandes vergonhas, não é, na altura, mandaram-na para uma casa chamada Land Home for Unwedded Mothers. No fundo era exatamente o que servia para isso, para mães que não fossem casadas poderem ter os seus filhos, de modo a que... Ou seja, acho que não era só para terem os filhos, acho que até podiam passar lá alguns meses, que era para as pessoas à sua volta não verem as barrigas a crescer e por aí fora. E então, para poupar as vergonhas, existiam algumas destas casas. Não se sabe ao certo quem é que foi o pai dele, embora haja algumas teorias. Há quem diga que tenha sido Lloyd Marshall, que era um vendedor ambulante e veterano da Força Aérea. Aparentemente, a mãe Louise alegou que tinha sido seduzida por um veterano de guerra chamado Jack Worthington, mas não havia qualquer prova, qualquer indicação nesse aspecto. E alguns membros da família suspeitavam que pudesse mesmo ter sido Samuel Cowell, o pai de Louise, que era violento e abusivo a engravidá-la. Embora, mais uma vez, não haja provas disso. Na certidão de nascimento de Ted, o nome do pai acabou por ser registado como desconhecido e até aos dias de hoje não se sabe quem é o pai dele. E acredito que mesmo que ele tivesse descoberto ao fim dos anos, o próprio pai, depois do que aconteceu, nem sequer se queria chegar à frente para partilhar o filho e dizer sim, aquele homem que matou aquelas mulheres todas é o meu menino. Portanto, para evitar os tais escândalos, o Ted foi criado pelos avós maternos, portanto os pais de Louise, e eles convenceram-no, ou disseram-lhe, que ele era filho adotivo deles e que a sua mãe Louise era irmã dele. O que deve ser fantástico para uma criança crescer a pensar que a mãe é irmã e que os pais são uma pessoa e depois de repente descobre o oposto. Sim, imagina o choque. Exato. E a questão é, também ele acho que tinha 3 anos quando foi viver com a mãe só, portanto acredito que seja uma questão de hábito ou de adaptação. Ele acabou por descobrir a verdade sobre o seu parentesco, embora as memórias de como vão variando, ou seja, o próprio Ted, as histórias que conta nunca batem muito a bota com a perdigota. Ele primeiro dizia que tinha um primo que lhe chamava Bastardo e que lhe mostrou a cópia da certidão de nascimento a provar que ele efetivamente era um bastardo, mas a escritora policial Anne Rule, que conheceu o Ted pessoalmente, acreditava que ele não terá descoberto até 1969, mesmo a identidade desconhecida do pai, quando ele depois descobriu a sua certidão de nascimento original em Vermont, porque a casa para Unwedded Mothers onde ele nasceu era em Vermont. Mais tarde, portanto, em adulto, Ted chegou a revelar que tinha ressentimentos para com a mãe, por esta nunca ter falado com ele sobre o seu verdadeiro pai e por tê-lo deixado de descobrir a sua verdadeira linhagem por si próprio. No entanto, ele falava muito calorosamente dos avós e dizendo que se identificava com
respeitava e apegava-se muito ao seu avô. Portanto, ele era muito próximo ao avô. No entanto, mais para a frente, um pouco antes de Ted morrer, houve familiares que, em entrevistas e por aí fora, revelaram que Samuel Cowell, o avô, era um homem tirânico e violento, assim como um fanático racista que odiava negros, italianos, católicos e judeus. Portanto, era ali o espectro todo, ele odiava toda a gente. E batia na esposa e no cão da família, o que revela sempre um coração fantástico, não é? E depois esta que, eu juro que esta não entendo, e que agitava os gatos da vizinhança pela cauda. Que pegava na cauda e... Assim? Yeah, supostamente. Ok, ótimo. O Rodrigo olhar para o gato no sofá, tipo, coitadinho. Exato. Portanto, todo um ambiente fantástico para uma criança crescer, não é? Uma vez o pai de Louise chegou a tirar a irmã mais nova dela, Julia, pelas escadas abaixo por estar a dormir demais. Para aquilo que ele achava que era estar a dormir demais, o que é sempre fantástico. É um despertador e peras. Exato. Ele às vezes falava em voz alta, com presenças invisíveis, e pelo menos uma vez teve um acesso de raiva e muito violenta quando a questão da paternidade de Ted foi levantada. Portanto, ele não era um tópico que eu gostasse de falar. Yeah, I wonder why. Ted mais tarde também descreveu a sua avó como uma mulher tímida, submissa, obediente e que periodicamente fazia terapia de choque para a depressão. Com um marido assim, quem nunca, não é? Não me espanta muito que com um homem assim a mulher fosse completamente o oposto. Sim, ele estava em controle lá em casa. Exato. Tinha que ser uma pessoa assim. Ele deve ter aprendido o que querer estar em controlo já desde muito pequenino, não é? Já com o avô, com o exemplo que tinha em casa. Já em muito novo, mais ou menos acho que quando ele tinha pai 3 anos, começaram a revelar-se comportamentos perturbadores. Ele interessava-se muito por morte e assassinatos e temas obscuros e mórbidos, e a sua tia Julia lembra-se de ter acordado de uma cesta uma vez e encontrar que estava deitada na cama rodeada de facas da cozinha e que Ted estava ao lado da cama, tipo, despecado, a sorrir, tipo creepy. Com 3 anos. 3 anos. A presença de espírito que tu precisas para ir à cozinha, e eu não sei se ele pegou na faca uma por uma e trouxe, ou se trouxe-as todas em bundle, não é? E começou a... não sei. É um bocado creepy. Calhar tanto quanto podiam ser facas, podiam ter sido colheres ou garfos. Pode ter sido coincidental, que fosse uma coisa assim um bocado mais... para tirar uma arma. Sim, não, é possível. Se calhar uma criança com 3 anos não associa uma faca ainda muito a uma coisa que corta, não é? Exato. Quando tens 3 anos, eu assumo que os teus pais ainda não te pegam facas na mão, portanto, não sei. Já estavam ainda no, olha, esta coisa que eu não estou habituado, vou ver o que é que posso fazer com ela. Não sei. Em 1950, a pedido de vários membros da família, talvez para a sua própria proteção, Louise mudou-se com Ted para Tacoma, Washington, para viver com os primos durante um tempo. Um ano depois, ela conheceu, numa noite de solteiros, um homem chamado Johnny Bundy, que era cozinheiro do hospital, com quem ela se viria a casar mais tarde nesse mesmo ano, e que acabou por adotar Ted, daí o nome Ted Bundy. Ele deu-lhe o seu nome. Louise e Johnny acabaram por ter mais 4 filhos, além do Ted, e embora a sua vida familiar fosse equilibrada e positiva, o Ted tinha uma relação complicada com Johnny pelo simples facto de achar que ele não vive, ou seja, que eles não estavam a viver como ele queria, ou seja, porque ele ressentia o padrasto por ser da classe trabalhadora, de classe baixa, de eles nunca terem muito dinheiro, portanto ele ressentia muito isso. E apesar de Johnny e a mãe sempre tentarem envolver nas atividades familiares, seja acampar, seja futebol, seja passear, seja o que for, ele sempre se manteve muito à margem disso e nunca quis participar muito na vida familiar.
Ted era um aluno inteligente, era bom aluno na escola, mas falhava um bocadinho nas relações interpessoais. Não fazia amigos facilmente e não era uma pessoa muito social. Na adolescência, o seu lado mais sombrio, portanto, o lado mais sombrio da sua personalidade começou a emergir. Ted gostava de espreitar às janelas de outras pessoas durante a noite e vê-las despir, e não se importava em roubar coisas que queria e que lhe apetecia, não mostrando quaisquer remorsos quando era apanhado. É sempre um ótimo sinal quando o teu filho começa a espreitar às janelas. E a roubar. E a roubar. Portanto, quando saiu da escola secundária, em busca de uma melhor vida e de mais influência, Ted ingressou na Universidade de Washington, onde conheceu uma colega por quem se apaixonou, chamada Diane Edwards. Ela tinha tudo aquilo que ele sempre quis ter: classe, influência, dinheiro, e ele não tinha classe, nem influência, nem dinheiro. Quando ela terminou a relação, por achar que ele era muito imaturo ainda e não ter visão para o futuro e não ter ambições, Ted ficou devastado e acabou mesmo por desistir daquele ano da faculdade. Mais tarde, depois de tudo ter acontecido, ao compararem as aparências de Diane e muitas vítimas de Ted, havia semelhanças entre ela e algumas das vítimas. Ela era atraente, tinha o cabelo comprido, escuro e com o risco ao meio. E muitas das vítimas do Ted também tinham. Em 69, Ted começou um relacionamento de 6 anos com Elizabeth Klopfer. Eu acho que estou a pronunciar isto bem. Eu espero que esteja a pronunciar isto bem. Que conheceu num bar em Seattle. Ela era mãe solteira e tinha uma filha e lutava contra o alcoolismo. Ela disse que Ted sempre cuidou muito bem dela e que era afetuoso e amoroso. Em meados de 1970, Ted reingressou na Universidade de Washington, desta vez no curso de Psicologia. Eu não tenho a certeza qual era o curso em que ele estava antes. Eu li alguns que eram curso de chinês. Não tenho a certeza porque não está comprovado exato. Essa cara exata. Não sei se é verdade ou não. Eu acredito que eles quisessem dizer mandarim ou qualquer coisa. Não era muito... Não estava muito claro qual é que foi o primeiro curso em que ele ingressou, mas ele a meio de 70 mudou para o curso de Psicologia. E há quem tenha a teoria, ou crê-se, que ele o tenha feito para entender melhor a mente humana, de modo a saber manipular melhor e enganar melhor as pessoas mais vulneráveis. Ou podia estar a tentar perceber a sua própria psicologia, os seus próprios pensamentos, essas coisas. Também. Ele pode ter ido à procura também de algo que justificasse as tendências que ele tinha, não é? Uhum. Em 1971, enquanto estava na universidade, e isto para mim é extremamente irónico, mas Ted começou a trabalhar numa linha de prevenção de suicídios em Seattle. Portanto... Ajudou a prevenir ou deu-lhes um push? Essa é a questão. Ele supostamente salvou muitas vidas. Ou seja, ele foi descrito como um ótimo profissional, com muito jeito para o seu trabalho e que salvou muitas vidas. Era uma pessoa empática e gentil e compreensiva e... Se calhar pelo facto de sofrer ou de ter emoções que ele mesmo acha que não são boas, mas que não consegue controlá-las, consegue ter empatia por pessoas que se sentem tão mal que têm vontade de fazer coisas que se calhar noutras alturas da vida iam achar que não eram boas. É possível, é muito possível. É possível que seja por isso. E ele, assim, aquilo que depois também mais à frente se falou é que ele não era propriamente um monstro para toda a gente. Ele, não é, quer dizer, ele próprio, eu vi muita gente que o conheceu, inclusive uma colega de quem eu vou falar agora a seguir, que ela numa entrevista mais à frente disse que ela achava que, como ele conhecia as pessoas, ele quando atacava as pessoas eram completos estranhos, que ele não atacava quem conhecia. Ele, se tivesse uma relação mais do que, ou tivesse uma conversa mais longa do que 20 a 30 minutos, ele já não atacava a pessoa porque já tinha estabelecido uma conexão. E se calhar as pessoas com quem ele falava ao telefone, não só sendo o trabalho dele, como ele também se calhar não estava a vê-las, portanto se calhar havia ali um detachment ou uma desconexão
a esse ponto ele se calhar fazia o seu trabalho, não pensava de quem estava do outro lado, estava só a tentar fazer o seu trabalho o melhor possível. Não sei. Mas que foi dito que ele ajudou muita gente, foi. Portanto, uma das colegas dele, que era a Anne Rule, que foi a tal pessoa que escreveu a biografia sobre ele, a biografia chama-se The Stranger Besides Me, exatamente porque ela trabalhou com ele e nunca viu nada que sequer se pudesse respeitar do que viria a vir, não é? Do que ele iria fazer. Ela afirmou que ficou muito chocada com os crimes de Ted, porque exatamente nunca tinha visto nada nele de perturbador ou suspeito na sua personalidade. Disse que ele era, lá está, disse que ele era um excelente trabalhador e que salvou muitas vidas e que os dois eram bons amigos. Ela também contou, again, irónico, ela também contou que ele costumava acompanhá-la até ao carro dela, para a sua segurança, e insistia que ela trancasse as portas porque não queria que nada lhe acontecesse. Tendo em conta que ele fez algumas home invasions, isto não deixa de ser ligeiramente irónico. Fecha as portas que eu não quero que nada aconteça, mas andava ele tipo, a outras pessoas a fazer o mesmo. A meio da década de 70, Ted passou ali por uma transformação, amadureceu, tornou-se mais confiante, mais ativa em questões sociais e políticas. Muitas pessoas descreveram-no como carismático, gentil, empático e muito bem parecido. Pessoalmente, I don't see it. Ele para mim parece-me só um creep com uma unibrow e com um ar um bocado estranho, mas aparentemente ele era convencionalmente atraente para a altura. Ele até recebeu uma carta de recomendação do governador republicano de Washington depois de trabalhar na sua campanha política. Em 1973, durante uma viagem à Califórnia para tratar de assuntos do Partido Republicano, quando ele estava ainda a ajudar na campanha, Ted reatou o seu relacionamento com a Diane Edwards, com a que tinha acabado com ele antes. Ela ficou maravilhada com a sua transformação. Ela tinha acabado com ele por ele ser imaturo e não ter objetivos, e ele de repente estava transformado num profissional sério e dedicado e à beira de uma carreira em direito e em política. Ele continuou a namorar com ela enquanto também continuava a namorar com Elizabeth, embora nenhuma soubesse da existência da outra. No outono de 73, depois de se licenciar em Psicologia, Ted matriculou-se na UPS Law School, no Utah, e continuou a cortejar Diane, que voou várias vezes para Seattle para estar com ele. Eles chegaram a falar em casamento, e nessa altura ele chegou a apresentá-la como a noiva dele ao seu patrão. Em janeiro de 74, no entanto, ele interrompeu abruptamente todos os contactos entre eles, deixando de atender o telefone e de responder às cartas dela. Quando finalmente ela conseguiu que ele atendesse o telefone, conseguiu contatá-lo por telefone, ela, quase um mês depois, ela exigiu saber porque é que ele tinha desaparecido do mapa, sem explicação, e de repente, e ele com uma voz monótona e calma e diz: Diane, eu não faço ideia do que é que estás a falar, e desligou-lhe o telefone. Mais tarde ele veio explicar que ele só queria provar a ele próprio que se podia ter casado com ela. E Diane, mais para a frente, também comentou que chegou à conclusão que ele tinha planeado tudo deliberadamente, o namoro e a rejeição, como vingança por ela ter acabado com ele uns anos antes. Depois deste acontecimento, Ted começou a faltar às aulas na Faculdade de Direito e em abril ele deixou de ir completamente às aulas, mais ou menos na mesma altura em que jovens começaram a desaparecer na zona de Washington. Embora haja algum debate sobre quando Ted começou a matar, exatamente porque há vítimas que nunca foram descobertas e que ele talvez nunca tenha revelado, a maior parte das fontes diz que ele começou a matar por volta de 1974. Mais ou menos nessa época, muitas mulheres da área de Seattle e de Oregon, que é o estado ao lado, desapareceram. Circularam histórias sobre as vítimas terem sido vistas pela última vez na companhia de um jovem de cabelos escuros conhecido como Ted. Portanto, este gajo era arrogante o suficiente para nem sequer mudar de nome. Ele apresentava-se como Ted.
Muitas vezes ele atraía as suas vítimas para dentro do carro, fingindo estando ferido e pedindo ajuda. Portanto, a própria gentileza delas revelou-se um erro fatal, o que é triste, porque realmente as pessoas que caíram eram as pessoas que realmente se voluntariavam para o ajudar, não é? Ele serviu-se disso. Ele sabia-se exatamente disso, da bondade das outras pessoas, não é? Sim. Ele confessou ter assassinado 36 mulheres em diversos estados na década de 70, mas os especialistas acreditam que a contagem final pode estar perto dos 100 ou mais. Baseado em quê? Timeline, comentários dele, e ele, lá está, também pode ser arrogância da parte dele e por aí fora. Ele pode ter mandado bocas de vocês não sabem mais quantas e por aí fora. Pronto, o exato número de mulheres que Ted matou nunca será conhecido. Nunca se vai saber. Os seus assassinatos, lá está, normalmente seguiam um padrão bastante... sempre bastante certinho e igualmente horrível. Raparigas de faculdade, novas, bonitas. Exato. Portanto, sim, ele muitas vezes violava as suas vítimas antes de as espancar e muitas vezes revisitava os corpos usando os aparatos sexuais até estes estarem demasiado decompostos para poderem ser tocados. Pelo menos 12 das suas vítimas foram decapitadas e crê-se que ele tenha guardado algumas das cabeças no seu apartamento como troféus, de modo a poder reviver os seus crimes repetidamente. Mas alguma vez encontraram ou... É isso que eu por acaso não li, é que eu acredito que elas já estivessem, porque a casa dele foi... Ele é capaz de calhar quando chegou a um nível de composição em que já não dava para as manter mais, ele acabou se calhar por se desfazer delas. Porque eu sei que a casa dele mais à frente foi revistada e eles não encontraram cabeças. O que é possível que possa ter acontecido é que quando ele mais à frente mudou de estado, portanto mudou de sítio onde vivia, pode ser descartado das cabeças de modo a não ser incriminado ou a não serem descobertas. Portanto, a primeira vítima dele, conhecida, suspeita-se que possa ter havido outras antes, mas a primeira oficial chamava-se Karen Sparks, tinha 18 anos e era bailarina e estudante na Universidade de Washington. Pouco depois da meia-noite de dia 4 de janeiro de 74, foi mais ou menos na altura em que ele acabou o relacionamento com Diane, Ted entrou no apartamento de Karen, que era na cave do edifício onde ela vivia, e depois de espancar até ela perder os sentidos, com uma haste de metal que fazia parte da estrutura da cama, ele agrediu-a sexualmente com essa mesma haste, causando enormes ferimentos internos. Ela esteve inconsciente durante 10 dias e, embora tenha sobrevivido, que é um milagre, ela sobreviveu, ficou com deficiências físicas e mentais permanentes. No mês a seguir, Ted viu Linda Ann Healy a sair de um bar da Universidade de Washington, onde ela estava com as amigas. Ela estava a sair cedo do bar porque trabalhava muito cedo no dia a seguir numa rádio que transmitia boletins meteorológicos a pessoas que faziam ski, portanto aos esquiadores da área. Ele seguiu até casa, entrou pela janela do quarto dela e usou um pé de cabra para lhe bater na cabeça várias vezes. Como a camisa dela estava cheia de sangue, ele despiu-a, pendurou a camisa de dormir num cabide e pendurou o cabide no roupeiro. Depois vestiu-a com roupa limpa, embrulhou-a num lençol, embrulhou uma fronha à volta da cabeça dela e levou-a com ele. Tanto Linda como Karen viviam com colegas de casa que dormiam a poucos metros de distância e ninguém ouviu nada que levantasse suspeitas do que estava a acontecer. No mesmo quarto? Não, ou em quartos separados. Ok. Tinham colegas de casa, não de quarto. O alerta do desaparecimento de Linda foi dado na manhã seguinte, quando ela não apareceu para trabalhar. Portanto, o trabalho ligou para a casa dela.
as colegas de quarto quando entraram no quarto, as colegas de casa quando entraram no quarto, descobriram a cama ensopada de sangue e deram um alerta, não é? O corpo dela nunca foi descoberto. A única parte dela que foi descoberta foi o seu osso do maxilar, que foi identificado através de registros dentais. Durante a primeira parte de 1974, houve vários estudantes universitários a desaparecer com uma frequência de mais ou menos um mês entre cada uma delas. E o sítio onde Ted escolhia livrar-se dos corpos, ou esconder os corpos, porque ele não se livrava deles, não é? Se voltava lá. Portanto, onde ele os depositava era em Teller Mountain, ao pé de Seattle. Portanto, no dia 12 de março, Donna Gail Manson, uma estudante de 19 anos do Evergreen State College em Olympia, que é em Washington, Olympia é mais ou menos a 100 km de Seattle, deixou o seu dormitório para assistir a um concerto de jazz e nunca chegou ao concerto. A 17 de abril, Susan Elaine Rankert desapareceu a caminho do seu dormitório depois de participar numa reunião no Central Washington State College, em Ellensburg, onde ela andava, que era mais ou menos a 165 km de Seattle. Duas estudantes da mesma universidade chegaram-se à frente, afirmando que tinham sido abordadas por um homem com o braço ao peito, que lhes pediu que o ajudassem a levar os seus livros para o carro dele. O carro dele, muito conhecido, era um VW Bug bege, um carochinha. E elas tinham sido abordadas, uma na mesma noite em que Susan tinha desaparecido e a outra 3 noites antes do desaparecimento de Susan. Portanto, a 6 de maio, Roberta Parks saiu do seu dormitório na Oregon State University, portanto ele aqui foi a primeira vez que cruzou linhas de conselho, para ir tomar um café com amigos, mas nunca lá chegou. No dia 1 de junho, Brenda Ball, de 22 anos, desapareceu depois de sair de uma taberna onde ela estava, que era perto do aeroporto internacional de Seattle. Ela foi vista pela última vez no estacionamento, conversando com um homem de cabelos castanhos e com o braço ao peito. Usava sempre o mesmo truque. Yeah. Mas lá está, funcionava por isso, porque mudar se funciona. Porque mudar uma coisa que não... Exato. Sim, mas se era para levar coisas para o carro, como é que ele depois ia conduzir? Good point. É possível conduzir com o braço ao peito se segurares, tipo, por acaso eu não Sim, sei qual era o braço que ele punha ao peito. Mas se tiveres o braço... É possível conduzir com o braço ao peito, mas... Podias querer pôr coisas no carro e não ir conduzir. Faz. Verdade, podias só ir levar as coisas para o carro e ir para o sítio qualquer, não é? Sim, podias não ter que conduzir. Mas sim, lá está, elas às vezes também não tinham presença de espírito, então, mas tu vais conduzir com esse braço? Como é que vais fazer isso? É possível, mas não é muito fácil. A questão não... aproxima-te assim, magoada, tu queres ajudar, não nem sequer. Sim, exatamente. Eu por acaso agora, eu nem sei qual era o braço, porque se fosse o braço direito, podes segurar o volante, mas para pôr mudanças é mais chato se estiveres com um gesso, não é? Podia ser automático. Não sei. É Estados Unidos, tens razão. Yeah. Mas espera, mas nos anos 70? Sim, já existem mudanças automáticas desde eu não percebo de carros, portanto. Okay. Então pronto, então talvez. Mas lá está, é o que tu disseste. Tipo, vê uma pessoa que precisa de ajuda, se calhar não vão questionar o que é que ele vai fazer depois delas ajudarem, não é? Embora se calhar tivesse salvado muitas vidas se elas tivessem questionado um bocadinho a coisa. Sim. Principalmente quando começaram a aparecer casos. Sim, mas lá está, tu... Sim, mas a informação não estava a ser passada, sim. Rápido. Exato. Sim, não é como agora que está uma coisa a acontecer e há já 20 pessoas com o telemóvel tipo, oh meu Deus, isto está a acontecer e está nas redes sociais passado meia hora, não é? Antigamente tinha de ser do conhecimento geral, chegar aos jornais, o editor do jornal decidir que valia a pena, exato, e só depois é que começava a sair cá para fora, era complicado, por isso é que lá está, nesta altura não havia ainda muito o conceito de serial killer, não é? Ted Bundy foi dos primeiros a quase que coin essa nomenclatura, precedido pelo Charles Manson. Mas depois, se calhar, coitadas, não sabiam, não é, o que é que se passava e queriam ajudar. Como eu já tinha mencionado anteriormente,
Ted Bundy era necrófilo e visitava muitas vezes os corpos que escondia, mudando-lhes a roupa, maquilhando-as e arranjando o seu cabelo, enquanto dava, não é? E fazendo atos sexuais com o seu corpo enquanto a natureza o permitisse. Nas primeiras horas do dia 11 de junho, a estudante Georgianne Hawkins, da Universidade de Washington, desapareceu enquanto caminhava num beco bem iluminado entre o dormitório do seu namorado e a sua sorority house. Mais uma vez, testemunhas afirmaram ter visto Georgianne a falar com um indivíduo com uma perna partida, portanto agora mudou. Esta sim. Tu vês um homem com a perna partida, exato. Se bem que, again, mas espera. Não foi para pôr coisas no carro. Podes conduzir. Exato. Não tens de pôr mudanças, não tens de carregar no... Não, se calhar não questionaram pessoas que não conduziam. Não devem ter pensado nisso. Portanto, ela foi vista a falar com um indivíduo com uma perna partida e a ajudá-lo a apanhar os livros que ele tinha deixado de cair e a levá-lo até ao seu carro. Ted depois, mais à frente, quando estava a falar dos seus crimes, contou aos investigadores que atraiu Georgianne para o seu carro e ela reparou que o carro não tinha lugar do pendura. Mas ele não lhe deu tempo de reagir, deu-lhe com o pé de cabra na cabeça e pô-la inconsciente. Ted também contou que ela recuperou a consciência durante a viagem, enquanto ele estava a levá-la para Teller Mountain, como as outras, e ele, assim, um bocado assustado pelo facto de ela ter recuperado a consciência, levou-a antes para um subúrbio de Seattle, onde a estrangulou e passou a noite com o seu corpo. O resto fica à imaginação. O corpo de Georgianne nunca foi encontrado, mas Ted afirma que o revisitou pelo menos 3 vezes. Portanto, a este ponto, os detetives da polícia de King County e Seattle, portanto, a zona onde estava a universidade, e Seattle, apesar de não ser a capital do estado, é a cidade maior, começaram a ficar preocupados. Não havia nenhumas provas que tivessem sido deixadas para trás e as mulheres desaparecidas tinham pouco em comum, em termos de vida e em termos de socialização, além de serem jovens universitárias, brancas, atraentes e com cabelos compridos, com risco ao meio. Aqui já é bastante coisas em comum. Sim. Pelo menos... Sim, mas muitas vezes os investigadores, quando fazem os profiling, eles olham primeiro para a victimology, então normalmente veem se há conexão entre as vítimas, porque às vezes se há é mais fácil de encontrar qual é que é a outra conexão que há entre elas e o assassino, mas aqui elas não se conheciam, não tinham amigos em comum, não trabalhavam em sítios parecidos ou iguais, era mesmo só um bocadinho a aparência. Que era parecido. O que já é, em si só, exatamente como tu dizes, algo em comum, não é? Já mostrava o tipo de vítimas que ele estava à procura. Mais uma vez, este também é feito de ironia, ele que estava a trabalhar em Olympia, que é a capital de Washington, como diretor assistente da Comissão Consultiva de Prevenção do Crime em Seattle. Já não há uma ideia de tentar ver quais são as medidas e o que é que as autoridades fazem quando estão à procura de algum criminoso. É possível. Por exemplo, acho que uma altura em que foi mencionado o facto de departamentos policiais de estados diferentes não partilharem os recordes dos crimes. Exato. E que essa foi uma das razões para o apanharem como serial killer tão tarde. Sim, exato. Aliás, é do conhecimento geral que cada polícia, eles são muito territoriais, não é? E ainda não havia aquela partilha de conhecimentos, ainda não havia internet de uma maneira em que as coisas estivessem ou intranets até, que as coisas estivessem à disponibilidade de tanta gente e portanto, por isso é que demorou muito também a fazer as conexões. Mas não deixa de ser irónico ele trabalhar neste departamento, tendo em conta que ele próprio escreveu um panfleto para mulheres em prevenção, tipo, sobre a prevenção de violação. Eu vou deixar esta informação assentar. Tipo, o necrófilo que violava mulheres escreveu um panfleto para mulheres sobre como prevenir a violação. Se calhar dava um panfleto às vítimas antes. Exato, se calhar.
Olha o que devias ter feito. Que horror. Mais tarde, ele trabalhou no Departamento de Serviços de Emergência, a DES, que era o órgão do governo que estava envolvido nas buscas pelas mulheres desaparecidas. Portanto, é uma coisa também bastante comum dos criminosos tentarem injetar-se na investigação e descobrir o que é que a polícia sabe, o que é que não sabe. Ele no DES, portanto no Departamento de Serviços de Emergência, conheceu e namorou com Carol Ann Boone, uma mãe de 2 filhos divorciada 2 vezes e que 6 anos mais tarde ia desempenhar um papel importante na fase final da sua vida, e eu mais à frente vou voltar a falar da Carol Ann Boone. Os assassinatos na área de Washington e Oregon culminaram a dia 14 de julho com os raptos em plena luz do dia de 2 mulheres numa praia movimentada do Parque Estatal do Lago Sammamish, em Issaquah. Várias testemunhas descreveram um homem atraente, vestido com uma roupa branca de ténis, com o braço esquerdo ao peito. Portanto, se ele usava sempre o esquerdo, faz sentido para poder pôr as mudanças, até porque em carros automáticos continuas a ter de pôr Park Neutral and Reverse, não é? Portanto, esquerdo. Falando com um sotaque leve, e isto é que eu acho piada, talvez do Canadá ou do Reino Unido. São 2 sotaques que não são parecidos, mas ok. Nada a ver, mas ok. Ele apresentava-se como Ted, mais uma vez a arrogância, e andava a pedir ajuda de várias mulheres para descarregar um barco que ele tinha preso ao seu Beetlezinho. 4 recusaram, uma concordou em ajudá-lo, acompanhou até ao carro, viu que não havia lá barco nenhum, perguntou-lhe, então, ele disse, o meu barco está em casa dos meus pais e eu posso dar-te boleia até lá para me ajudares. E ela ficou um bocado, não. E arranjou uma desculpa, disse que tinha de ir almoçar com os pais e que não podia ajudá-lo, porque ela ia ajudá-lo porque achava que o barco estava ali, mas para ir a outro sítio não dava porque ela tinha de almoçar com os pais. Ele até foi simpático e disse, não há problema, eu entendo, muito obrigada. E ela, pronto, foi-se embora. 3 testemunhas adicionais viram-no a abordar Janice Ott, de 23 anos, uma assistente social do Tribunal de Menores de King County, com essa história do barco à vela, e ela saiu da praia na sua companhia. Cerca de 4 horas depois, Denise Nasland, uma mulher de 19 anos que estava a estudar para ser programadora de computadores, deixou um piquenique para ir à casa de banho e nunca mais foi vista. Portanto, Ted disse a investigadores que ele primeiro tinha levado a Janice, tinha preso no meio da floresta, tinha voltado e apanhado Denise e supostamente levou-as as 2 para o mesmo sítio e forçou uma a assistir enquanto matava a outra. No entanto, ele depois negou isto mais tarde, pouco antes de ser executado. Portanto, se é verdade ou não... São as palavras do maluco. Exato. A questão é essa, é que tu tens de levar sempre as palavras deles com um bocado de dúvida, não é? Chega uma altura em que as pessoas dizem o que for preciso para se safarem ou para minimizarem as suas culpas. E claramente esta pessoa não tem as capacidades todas ou tem qualquer coisa de errado com a maneira como pensa. Exato. Não é uma pessoa que seja saudável de maneira a poder ter conversas e conseguir contar as coisas de maneira mais correta. Exato. Portanto, a polícia de King County, finalmente munida de uma descrição detalhada, não é? Porque houve tantas... supostamente havia para aí 40 mil pessoas naquela zona, naquele dia. 40 mil pessoas. E mesmo assim ele conseguiu levar 2 delas em plena luz do dia, mas pronto. Eu acho engraçado é que ele podia ajudar as mulheres e não aos homens e ninguém estranhava, tipo... Exato, é tipo, pronto, mas se é para tirar um barco, não é preciso uma pessoa com força, quer dizer... Exato. Só que eu dizia, filho, mas eu não te consigo ajudar, tipo, não tenho músculos, tipo, vai pedir não é tanto homem com força, vai pedir a eles, quer dizer... Eu sou naturalmente desconfiada, portanto, se calhar é porque ela lê muitas histórias. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas são mais, mas acho que naquela altura como não era tanto partilhado e por isso as pessoas eram um bocadinho mais, confiavam mais. Sim, naquela altura era ter a porta destrancada durante a noite, não é? E
E o carro e não sei o quê. Exato. Portanto, lá está, depois de tantas testemunhas, a polícia finalmente tinha um esboço, uma imagem desenhada do suspeito e do seu carro, e andou a postar panfletos em toda a área de Seattle. O esboço foi também impresso em jornais regionais e transmitido nas estações de televisão. E houve várias pessoas que, isto é aquilo que o Rodrigo estava a dizer há bocado e que nós vamos falar agora um bocadinho, várias pessoas que reconheceram o esboço, ligaram para a polícia e disseram: eu acho que conheço esta pessoa. Uma delas foi Elizabeth, a namorada. Outra foi Anne Rule, a colega, a tal que gostava muito dele. Uma das funcionárias do DES, que trabalhou com ele, e um antigo professor de psicologia dele. Mas lá está, os detetives, que estavam a receber quase 200 dicas por dia, acharam improvável que um jovem estudante de Direito, sem registro criminal, branco, pudesse ser o autor do crime. Portanto, tens 4 pessoas que dizem... Yeah. Eles tinham um número muito grande de pessoas a ligarem e, nesta altura, tu tens que ter em consideração o facto de que nós estamos a olhar para ele em 2021, não na altura onde ele andou a matar pessoas. Nessa altura, tu vias o que conhecias de criminosos era o que aparecia na televisão, ou se conhecesse algum na vida real, mas tinhas as tuas expectativas do que era uma pessoa que andasse a matar e a violar várias mulheres, qual seria o aspecto que esta pessoa devia ter, e tinhas as expectativas de uma pessoa, da maneira como ele se apresentava, um estudante de direito, uma pessoa que ele penteava, tinha as roupas, andava de fatinho, não era a pessoa que tu estavas à espera de ser alguém a matar, ou seja, isso era uma pessoa que tu associavas mais a um político, um advogado, uma pessoa com dinheiro, confiança. Talvez tenha tido um papel também na abordagem das mulheres, a razão pelas mulheres que vivem com ele. Se tu encontrares uma pessoa que tem o aspecto que tu normalmente irias confiar, isso influencia. Aliás, a tal rapariga que foi com ele ajudá-lo com o barco e depois ele não tinha barco e ela veio-se embora, ela disse que foi com ele porque ele achava que ele era giro. Sim. É o que eu estava a pensar, se calhar. Para aquela altura. I don't see it. Não é para aquela altura. Sim, mas tem a ver com o facto, com a apresentação dele, quase certeza. Exato. Porque ele tinha noção de que tinha de estar, ou seja, ele já ia, ou seja, fazia intencionalmente sentir-se mais intensivo, ou seja, parecer mais intensivo, ter um braço partido, ter qualquer coisa. De certeza que ele também alterava a aparência, se calhar um tom de voz ou conversa que tinha com as pessoas, de uma maneira a parecer uma pessoa mais gentil, ou uma pessoa se calhar que era suspeito, ou qualquer coisa assim. Não, de certeza não dizia, anda cá, é mais dinheiro. Exato. É tipo, peço imensa desculpa por incomodar, não se importa de me dar aqui uma ajuda, já está a ver, o meu braço está assim, eu estou aqui com um bocadinho de dificuldade. Fazia sentir mal. Pois, exato. Ele também tinha muita conversa, já nas entrevistas que ele faz, vê-se que ele tinha muita conversa, conseguia, quase parecia um homem de vendas, mas a vender-se ele próprio. Pois. Mas lá está, havia muito aquela ideia pré-concebida, não é? Na altura de, não, o criminoso tem aspecto tipo scruffy, com a barba mal feita e a roupa toda estragada e não sei o quê. E cada vez mais, lá está o que tu estavas a dizer, agora que estamos em 2021, cada vez mais se sabe que não é bem assim, não é? A maior parte dos serial killers... Tu tinhas a pessoa da aldeia ou a pessoa da tua cidade, por exemplo, o economista que ajudava a malta a fazer os impostos. Ele tinha uma gravatinha, andava com uma pasta, tinha um escritório e era isso, era o economista. Não tinhas a internet, então ele tinha uma empresa montada, não tinhas uma estrutura de marketing. Ele aparecia com esse aspecto, tu confiavas na pessoa por causa do aspecto. Exato. E isso influenciou muito, não é? Quer dizer, eles até disseram que ele estava vestido assim com uma roupa de ténis, não é? Uma coisa de... parecia quase aqueles preppy guys, não é? Das fraternidades e tal. Eu preciso aqui de uma ajuda com o meu barco, eu sou rico, tenho um barco, não é? Lá está. Hoje em dia, se calhar, não, as pessoas estão mais naturalmente desconfiadas, mas na altura era presa fácil. Mas pronto, depois da polícia, no fundo, fazer bosta, por não seguir, mas lá está, é o que o Rodrigo estava a dizer, na altura
havia tantas dicas a caírem que se calhar aquilo também passou ali um bocado entre os pingos de Por chuva o que era provável e o que não era. E o que era provável se calhar eram pessoas que não tinham um perfil tão inofensivo. Pois, exato. Portanto, isto foi em julho. Em agosto de 74, ele recebeu uma segunda carta de aceitação para a Universidade de Direito, a Escola de Direito, aliás, da Universidade do Utah. E mudou-se para Salt Lake City, que é a capital, deixando Elizabeth em Seattle. Portanto, Elizabeth ficou e ele foi para o Utah. E embora ele ligasse para ela com frequência, creio que ele tenha namorado com uma data de raparigas no meio disso. Ao estudar o currículo do primeiro ano de Direito, portanto, ao ir às aulas e por aí fora, ele ficou arrasado ao descobrir que, apesar de ele ser inteligente, não era o gênio que achava que era. E tinha dificuldade nos tópicos e que os seus colegas tinham uma capacidade intelectual que ele não tinha. E achou as aulas completamente incompreensíveis. Portanto, isto acabou por ser um bocadinho um golpe no seu ego, não é? Ele achava que era o melhor a tudo, não é? Quando ele se mudou para o Utah, coincidentemente, os homicídios pararam em Washington e no Oregon e começaram no Utah e no Colorado. São os dois estados também um ao lado do outro.